Essa é uma aula de números quânticos e distribuição eletrônica. Então, primeiro, após o modelo de Bohr, descoberta das camadas eletrônicas, e a física continuou evoluindo, até que estudou-se o comportamento de partículas e chegou-se ao princípio de dualidade da matéria. Ou seja, todo elétron tem um movimento associado como partícula e como onda. Além disso, Heisenberg, então, colocou o princípio da incerteza. Ele fez cálculos e experimentos e determinou que é impossível falar com certeza onde se encontra o elétron. Então, o elétron tem a probabilidade de se encontrar, mas com certeza não é possível afirmar. O modelo atual, que é o modelo que nós estudaremos envolvendo os números quânticos, ele decorre da equação de Schrödinger da mecânica quântica, que descreve o comportamento do elétron tanto como partícula quanto onda, a equação fundamental da mecânica quântica. E nessa equação ele chegou à conclusão que o orbital é a região do espaço ao redor do núcleo, onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. Então, o elétron se encontra dentro do orbital. A probabilidade é máxima, mas localizar com certeza não dá. A resolução dessa equação fundamental da mecânica quântica fornece os números quânticos, sendo 3. São 4 números quânticos, mas 3 são obtidos da mecânica quântica. O quarto foi através de outros experimentos que se obteve. Números quânticos, então. Os 4 números quânticos. O principal, o N. O secundário, o magnético, M ou Ml. O spin. Eles têm a função de quê? Localizar os elétrons, sendo que dá uma noção de como se comporta, a probabilidade de se encontrar os elétrons, sendo que não tem dois elétrons que têm os mesmos números quânticos, todos iguais. Número quântico principal. Na verdade, esse número quântico principal corresponde às camadas. Número inteiro positivo, que representa o nível energético principal do elétron. São as 7 camadas. Então, o número quântico principal, n igual a 1, é a primeira camada K. N igual a 2 é a camada L. N igual a 3 é a M. N igual a 4 é a camada N. N igual a 5 é a camada O. N igual a 6 é a camada P. E N igual a Q é a camada 7. Claro que essa resolução da equação fundamental da mecânica quântica descreve todos os átomos, todos os elementos químicos conhecidos até o momento. A partir do momento que conseguirem sintetizar mais algum elemento químico, vai aumentar-se o número de camadas. Número quântico secundário, L ou azimutal. Na verdade, é o número quântico que descreve os subníveis, aqueles que já estudaram anteriormente, o S, P, o D e o F. Então, o subnível vem, na verdade, a primeira noção é quando Bohr fez o modelo dele, ele observou no experimento algumas linhas, como se fossem raias, indicando uma subdivisão dentro das órbitas. Então, o número quântico secundário, o L, é o número que indica a forma da nuvem eletrônica, a forma onde se encontram aqueles elétrons. Os números de L, ou número quântico secundários, eles foram associados até o momento, descrevendo todos os elétrons e todos os átomos disponíveis na tabela periódica, de 0 até n-1, sendo identificáveis como 0, 1, 2 e 3, designados pelas letras S, P, D e F. Os valores de L indicam as formas dos orbitais. Por exemplo, L igual, por exemplo, um elétron S tem uma distribuição esférica no espaço. Então, os orbitais,
O S, a forma esférica. Claro que essa forma esférica foi obtida através de cálculos na equação da mecânica quântica. O orbital P tem o formato de Altair. Então, o número quântico secundário diz respeito ao formato da nuvem. 0 é o S, 1 é o Altair. E eu coloquei mais detalhado para poder ver qual a relação matemática eles usaram para calcular o número máximo de elétrons. Então, os valores de L pode ser obtido por L n menos 1. Então, 1 menos 1, 0. O L igual a 0. Então, o formato é esférico. Os subníveis são indicados pelas letras S, vem do nome Sharp, P de principal, D de difuso e F de fundamental. Foi o nome que deram na época ao descobrir os subníveis. Agora, o número máximo de elétrons calculado em cada subdivisão, em cada subnível, pode ser obtido pela seguinte relação. Número máximo de elétrons, x é igual a 4L mais 2. Derivado dos cálculos da equação fundamental da mecânica quântica. Colocaram assim, a partir desses cálculos, colocou-se uma relação mais simples para indicar qual o número máximo de elétrons. Subnível L igual a 0. Número máximo de elétrons, 2. Subnível S cabe 2 elétrons. L igual a 1. O subnível P. 4 vezes 1 mais 2. O número máximo de elétrons, 6. O L igual a 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Subnível D. O difuso cabe no máximo 2. E o L igual a 3. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Subnível S, máximo de 14 elétrons. Número quântico magnético diz respeito às orientações. Então, os números quânticos é para descrever o comportamento dos elétrons. Qual o formato naquela região onde eles se encontram. Qual a orientação no espaço? Eixo X, Y, Z, mais eixos. Então, o número quântico magnético diz respeito às orientações permitidas no espaço para uma nuvem eletrônica. Como se calculou isso? Aqui está associado. Os valores do número quântico magnético são inteiros. Estão associados valores de L e pode variar de menos L até mais L. Assim, quando a nuvem L igual a 0, há uma única orientação, uma vez que esta é uma distribuição esférica, variando de menos 0 até 0, é 0, uma única orientação, uma esfera. Quando L igual a 1, varia então de menos 1, 0 e 1. 3 orientações permitidas. Os eixos dos 3 orbitais em formas de Altair estão a 90 graus um dos outros. Eles são designados um Altair, um orbital na direção X, PX na direção Y, na direção Z. Então, a figura para representar P na direção X, orbital na direção Y, o orbital na direção X e o orbital na direção Z. E a figura representando os 3 orbitais perpendiculares entre si. Claro que no plano do papel, tentar desenhar, imaginar os vários planos é difícil. Como que nós representamos um orbital no plano de papel? Do papel é representado por um quadradinho. Tanto que, ao estudar em Química Orgânica, a introdução de Química Orgânica, nós analisamos a hibridização do carbono usando os quadradinhos. Então, cada quadradinho representa um orbital. Então, os subníveis, L igual a 0. Então, um único orbital, numa única direção. O P igual a 1, as 3 orientações possíveis. Ou seja, o número quântico magnético é menos 1, 0 e mais 1. O D, de 2 a menos 2 até mais 2. As 3 orientações possíveis. Que está errado. Na tabela tinha a correção. Aqui é mais 2. E o F,
do D, as 5 orientações possíveis. E o F, as 7 orientações possíveis. De menos 3 até mais 3. E representando, então, usando, então, os subníveis. Então, nós temos o subnível P, colocaremos 3 quadradinhos, representando 3 orbitais nas 3 direções. O subnível D, 5 quadradinhos, representando os 5 orbitais nas 5 direções permitidas da nuvem eletrônica. E o F, 7 quadradinhos, as 7 orientações no espaço do subnível F. E o último número quântico de spin, ms. Então, na verdade, esse quarto número quântico não veio da equação de Schreier. Ele veio de outros experimentos a partir do momento. Por que nós conseguimos, que calculou a partir da equação fundamental da mecânica quântica? Cada orbital cabem 2 elétrons. O número máximo de elétrons no orbital no quadradinho é 2. Se os elétrons são cargas negativas, como que eles ficam no mesmo orbital 2 cargas negativas? E aí veio a explicação. Spin. Spin significa girar, do inglês girar. Então, o elétron comporta-se como uma esfera girando em torno do seu eixo. Essa propriedade é denominada spin. Tem 2 orientações possíveis para uma esfera. Ela pode girar no sentido horário ou anti-horário. Então, o número quântico de spin possui apenas 2 valores, mais meio e menos meio, indicando os giros no sentido horário e anti-horário. Então, o elétron pode girar no seu próprio eixo. Então, vou colocar uma figura para visualizar. Então, o elétron girando no sentido anti-horário no seu eixo e o elétron girando no sentido horário. Assim, 2 elétrons no mesmo orbital, enquanto um gira no sentido horário, o outro gira no sentido anti-horário, diminuindo assim a repulsão entre eles, fazendo com que eles consigam permanecer naquele orbital. Então, por possuírem cargas elétricas, os elétrons se repelem eletricamente. Isso provoca um movimento de rotação. Então, spins opostos, sentidos opostos, horário e anti-horário, se atraem magneticamente. E como que é representado isso no plano do papel? É representado por setas. A seta para cima indica o spin negativo, sentido anti-horário, e a seta para baixo, sentido horário. Então, eu coloquei uma observação, porque alguns textos, alguns livros didáticos convencionaram. Primeiro, colocar o elétron entrar com o sentido negativo, a seta para cima. O segundo elétron que vai entrar no mesmo orbital é o sentido horário, a seta para baixo. Então, após essa análise de spin, dá para compreender por que para representar a hibridização do carbono, nós utilizamos aqueles quadradinhos. Cada quadradinho é um orbital. E por que a distribuição do carbono acontece daquela forma, nós veremos agora com a distribuição eletrônica, a regra de distribuição por orbitais. Então, distribuição eletrônica. Primeira forma de distribuir, colocando os elétrons nos orbitais. Um elétron pode ser representado por uma semiceta, como eu já havia falado anteriormente, para cima ou para baixo, sentido horário e anti-horário. Então, sentido horário e anti-horário. Em um orbital, sempre que tivermos 2 elétrons, devemos representá-los em sentidos contrários, ou seja, os elétrons, eles são antiparalelos. Se tivesse 2 elétrons para cima, rodando em sentido anti-horário, eles estão rodando no mesmo sentido, então eles estão paralelos. A atração ou a repulsão entre eles seria enorme, dificultando a estabilidade daquele elemento químico. Por isso, enquanto um elétron gira no sentido horário, o outro vai girar no sentido anti-horário. Costuma-se usar o termo antiparalelos. As semisetas simbolizam elétrons com seus respectivos números quânticos de spin.
Em cada orbital, somente é permitido, como eu já havia citado, 2 elétrons emparelhados, com spins contrários, diminuindo a repulsão entre eles. Para preencher, então, a distribuição eletrônica usando os orbitais, distribuir os elétrons de um átomo, de um elemento químico. Primeira coisa, é em ordem crescente de energia. Então, o primeiro subnível, S, a primeira camada é a camada de menor energia, depois a segunda camada, depois a terceira. Então, nós vamos preencher em um subnível todos os orbitais. Então, no mesmo subnível, todos os orbitais devem receber seu primeiro elétron. Por quê? No mesmo subnível, todos os orbitais apresentam a mesma quantidade de energia. Então, coloca-se o primeiro elétron em cada orbital. Terminou os orbitais daquele subnível que recebeu o primeiro elétron, entrará o segundo em sentido contrário, girando para deixar mais estável em sentidos contrários. Exemplo, essa é a regra de Rand. 4 elétrons no orbital tipo P. Então, vamos distribuir. O orbital P tem 3 orbitais, o subnível P tem 3 orbitais, a direção X, Y e Z. Então, vamos distribuir os 4 elétrons. O primeiro orbital, o primeiro elétron em torno do primeiro orbital, o segundo elétron em torno do segundo orbital e o terceiro elétron no terceiro orbital. Resta um. Ele vai entrar em sentido contrário, preenchendo, emparelhando o número de elétrons desse primeiro orbital. Foi o que nós fizemos para analisarmos a hibridização do carbono, utilizando a regra de preenchimento dos orbitais, a regra de Rand, segundo o nível de energia. Então, vai preenchendo de modo a colocar um elétron no sentido anti-horário em cada orbital. Terminou os orbitais daquele subnível e ainda existem elétrons, o próximo elétron vai entrar no sentido anti-horário no primeiro orbital. Distribuição eletrônica dos elementos. É a distribuição utilizando aquele diagrama, notação. Para fazer essa distribuição usando os subníveis, primeiro, qual é a notação utilizada? Então, o hidrogênio, um exemplo, o hidrogênio, Z igual a 1 elétron. Então, nós temos o primeiro nível, a camada K, com o subnível S tendo 1 elétron. Então, o número na frente indica a camada, o subnível vem em letras minúsculas e sobrescrito a quantidade de elétrons. Distribuição dos elementos, então, utilizando um dispositivo prático, que é o diagrama de Pauling. Esse diagrama, ele é em ordem crescente de energia. Então, nós temos o número máximo de elétrons em cada camada. Então, o 1 indica o primeiro subnível, o N igual a 2, o segundo, o N igual a 3, o terceiro, até o N igual a 7, que é a camada K, que cabe no máximo 8. Então, colocando a primeira camada K, cabe no máximo 2 elétrons. Então, subnível S tem 2. A camada L, no máximo 8. 2 com mais 6 do P, 8. Para não ficar confuso, é usual colocar só os subníveis e colocando o nível e não colocar os elétrons, o número máximo em cada camada. Seguindo o caminho das setas, a ordem crescente de distribuição. Exemplo, como que se encontra distribuído em subníveis, mostrando a distribuição correta dos elétrons do sódio. No primeiro nível de energia, que é o primeiro, que tem o subnível, somente subnível K. Então, colocando 1s2, preencheu máximo de 2, ainda faltam 11 elétrons para serem distribuídos, seguindo a seta. O próximo subnível que nós temos é o segundo, que é o L, cabe no máximo 8. Então, aqui 2s, 4 elétrons.
com mais 2p, 6 elétrons, total de 10. O próximo subnível, ou a próxima camada com o seu respectivo subnível, a terceira aqui, ó, seguindo a seta, é a terceira camada, onde não vou preencher o máximo que cabe aqui no subnível S, que é 2. Falta um elétron para distribuir, 3s1. Exemplo 2. Distribuição eletrônica do escândio, Z igual a 21. Seguindo a distribuição em ordem crescente de nível de energia usando o diagrama, essa é a distribuição. Podemos perceber que terminou em 3D1, seguindo a ordem das setinhas, ordem crescente de energia. Só que o 3D1, o 3 não é a última camada. Podemos perceber que o 4 é a quarta camada, 4S2 é a última camada. Então, o 3D1 apareceu, o 4S2 apareceu antes do 3D1, de acordo com a ordem de crescente de energia. Para colocar em ordem de configuração em camadas, recebe o nome de ordem geométrica, ou ordem de distância, ordem das camadas. Podemos reescrever essa distribuição para colocar na ordem das camadas. Assim, ordenando em subníveis pelo número quântico principal. Número quântico principal, a camada. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Ordenando, então, o subnível. A primeira camada K, a camada L, a camada M e a camada N. Então, na ordem geométrica, nós temos agora certinho o último subnível e a camada, o mais externa, mais distante do núcleo, é chamada camada de valência. A quarta camada. Então, a quarta camada nós temos 4s2. Porém, o subnível mais energético, ou seja, o último nível que aparece na distribuição eletrônica, não é o 4s2, é o 3d1. Então, para o escândio, o subnível mais energético é o 3d1. Mas a última camada, a camada de valência, é o 4s2. Além disso, nós temos as distribuições irregulares. O que vem a ser isso? Seguindo aquele diagrama de Pauling, claro que para tudo tem exceção. Observou-se para alguns elementos que nas distribuições terminadas em D4 e D9, não se observava isso nos elementos que terminavam em D4 e D9, e sim em D5 e D10. Por isso deu-se o nome de distribuição irregular, para poder deixar ao que corresponde ao elemento na natureza a promoção de um elétron S para o subnível D. Promoção de um elétron S para o subnível D, terminando em D5 e D10. E para findarmos, distribuição eletrônica de íons. Como que se procede a distribuição eletrônica de íons? Efetua-se a distribuição normal do átomo neutro. E depois, adiciona-se ou retira-se elétrons da última camada, da camada de valência. Para se efetuar esse tipo de distribuição, é aconselhável ordenar em camadas, ou seja, colocar na distribuição geométrica, para poder não ter erro de qual é a última camada, qual é a camada de valência. Então, um exemplo, distribuição eletrônica do íon ferro, ferro 2+, número atômico 26. Efetuou-se a distribuição dos 26 elétrons do ferro, essa distribuição seguindo o diagrama, e depois ordenamos em ordens geométricas, em níveis eletrônicos, em camada. A primeira camada, a segunda camada, a terceira e a quarta. Então, para o ferro perder 2 elétrons, ele irá perder na última camada. Assim, o átomo de ferro apresenta 4 camadas, sendo que ele irá perder 2 elétrons na camada mais externa. Portanto, a distribuição eletrônica do íon ferro termina em 3d6. Ele perdeu, o ferro perdeu na última camada, perdeu 2 elétrons, ou seja, 4s2. Claro que essa aula é aprofundando um pouco mais sobre distribuição eletrônica, sobre mecânica quântica,
Possivelmente vocês não viram isso no primeiro ano com outro material didático, mas o nosso material traz essa análise mais aprofundada. É apenas para título de conhecimento como que o elétron se comporta em um subnível, em uma camada, e para mostrar que mesmo dois elétrons estando em um orbital, eles não têm o mesmo comportamento. O número de spin vai diferenciá-los. Então, para elétrons, não existem dois elétrons com os mesmos números e o mesmo comportamento igual. Além disso, para entender essa distribuição em orbitais, que do nada aparece para poder explicar a hibridização do carbono e outros conteúdos. Então, essa é uma análise um pouco mais aprofundada. Terminamos, assim, essa parte de números quânticos e distribuição eletrônica.